Então, estamos aqui em mais um aulão para 31 hoje, primeira aula para 31, e hoje estamos com o Ebert, da turma 25, o nosso mestre aí de Dom. Rebenta aí, Ebert. Que É nada, sou contigo, mestre mano. não. Então, pessoal, eu sou da turma 25, eu também sou aluno igual vocês. A gente não é professor, a gente só está aqui mais para ajudar vocês mesmo, tá bom? Foi dito lá no Forbes que vocês tiveram dificuldade, né, com esse assunto, então a gente foi convidado para ajudar aí vocês, tá bom? Eu vou estar compartilhando aqui minha tela. Vocês conseguem ver minha tela? Beleza. Tá conseguindo ver, né, minha tela? Levanta a mão, por Show. favor. Eu esqueci de levantar a mão, sempre esqueço. Espera aí. Eu não estou conseguindo levantar a mão aqui. Mas vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Beleza. Então, pessoal, esse daqui é o Doom, tá? É o famoso Doom aí que tiveram, fizeram vocês ter muitas dúvidas, né? Então, é o seguinte, pessoal, vocês têm que pensar o seguinte, o JavaScript em si, ele é um objeto grande, tá? Ele é um objetão, tá? Então, ele tem duas partes. Ele tem o document, né? O document, que ele engloba tudo isso aqui, né? E ele tem um Node. Um Node a gente não precisa se preocupar muito, porque o Node é mais mesmo para a gente poder visualizar o que tem dentro do JavaScript, né? Todas as propriedades que ele possui, entendeu? Então, não se preocupem muito, quando vocês estiverem manipulando o Doom, não se preocupem muito em estar utilizando o Node, tá? Utiliza mais o elemento, né? O element que ele vem do document, né? Então, o document em si, ele engloba tudo isso aqui, ó. Ele engloba o HTML, né? Lá no HTML, vocês sabem que a gente tem essa estrutura, né? Que é o body, que é o head, né? Que é dentro do head que a gente consegue colocar os style, né? Os atributos, né? Aqui o body, dentro do body a gente tem toda aquela estrutura a gente consegue colocar o JavaScript, a gente consegue colocar as UL, né? As divs e tudo mais que a gente consegue fazer dentro do JavaScript, entendeu? Aqui, pessoal, eu vou estar fazendo uma introdução, tá? É coisa bem simples, eu vou colocar aqui. Aula do... Então, eu vou começar o seguinte, pessoal. Eu vou estar fazendo aqui somente uma UL, tá? Uma UL. Ela vai ter uma div py, tá? E eu vou mostrar para vocês como que funciona o relacionamento entre pai e filho dentro do JavaScript, tá? Não é como se fosse uma grande família. É uma grande família, né? Então, vamos lá. No caso, eu vou começar aqui com uma div. Vou colocar um ID, porque a gente tem que trabalhar ou com ID ou com classe para a gente conseguir capturar ele dentro do JavaScript, tá? Isso é muito importante. Aqui eu posso dar qualquer nome. Vou colocar aqui parent, né? Eu já tenho aqui um ID. E aqui, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte, aqui a gente pode colocar vários filhos. Não necessariamente a gente tem que colocar LI. Não, a gente pode colocar qualquer coisa. A gente pode colocar um H1, né? Um H1. Um H1 a gente aqui vai ter sei lá, um título, sei lá, pode ser children, né? Vou colocar aqui primeiro elemento filho. Primeiro elemento filho. Beleza. Show. Aqui eu posso colocar qualquer outra coisa, pessoal. Posso colocar uma tag P, né? Qualquer outra coisa. Segundo elemento. Aqui eu posso colocar outra div também, tá? Posso colocar outra div também, não tem problema nenhum. É... Então, pessoal, desculpa aí o falatório aqui. Eu posso colocar qualquer outra coisa aqui, né?
terceira div, terceiro elemento. Beleza, então o que que a gente vai fazer, pessoal? Lá dentro do JavaScript, eu vou salvar aqui, né? Eu vou abrir aqui. Essa extensão aqui do Live Serve, ela serve para a gente conseguir visualizar dentro do nosso Google Chrome, né? Ele já vai abrir aqui para a gente. Só esperar um pouquinho que ele já vai abrir. Você está dando umas travadinhas, mas ele já vai abrir. Deixa eu só fechar isso aqui. Fechar novamente. Agora que ele abriu, ó. Agora que ele abriu. Tá dando umas travadas. Dúvida do Edson, Herbert. Então, no caso, se o documento já tem incluindo o style, ele já puxa então o CSS ou só se o style estiver dentro do HTML? Eu acho que ele quer saber se o style é ou não um filho do Ó, document. o style, sim, é um filho do document, só que, assim, vocês já aprenderam lá na Tribe, né, que você tem que colocar o style aqui dentro do head, correto? Você vai colocar o style aqui, importar ele normalmente, como vocês fazem, né? Só que dá para vocês usarem, criar uma tag aqui chamada style e trabalhar com CSS aqui dentro mesmo do HTML. Não precisa necessariamente vocês criarem um outro arquivo, mas claro que a gente não usa isso no dia a dia, né? Então, sim, vocês vão ter que criar um documento CSS, né? Aqui, para vocês fazerem a importação aqui, trabalhar com eles. Nossa, cara, isso aqui não está abrindo de jeito nenhum. O zoom é isso, né? O zoom é isso. É só mostrar para vocês aqui como é que ele está se comportando lá dentro do HTML, lá dentro do componente. Agora ele foi. Aqui, pessoal. Esse daqui foi o que eu coloquei lá, né? Eu vou mostrar aqui para vocês no elemento. Então, como eu coloquei lá, pessoal, eu coloquei aqui uma div pai, né? Que é o parent, que significa pai, né? Mas aqui eu posso colocar qualquer outro nome no ID, né? E aqui dentro eu coloquei os filhos, né? Então, esse cara aqui, o parent, ele tem três filhos. Ele tem o H1, ele tem o P e tem outra div aqui dentro dele, entendeu? A gente pode trabalhar com ele de diversas formas, pessoal. No caso, o que que eu quero fazer aqui nessa dinâmica? Eu quero colocar uma classe, né? Uma classe, não, um ID, né? Em cada elemento desse cara aqui, sem que eu precise fazer isso manualmente, né? Lá no projeto que vocês fizeram do pixel art, né? Muitas das vezes vocês trabalharam lá com toggle, né? Para estar mudando a classe, vocês trabalharam com adicionar classe, né?
Então, eu vou estar fazendo aqui, exemplificando aqui detalhadamente para vocês como funciona isso, tá? Aqui, pessoal, eu poderia sim criar um arquivo JavaScript, mas para ficar mais simples, eu vou colocar ele aqui mesmo, tá? Eu posso abrir dessa forma aqui. Script. E aqui, o que que eu vou pegar, pessoal? Eu vou pegar primeiro o elemento pai, né? Como é que a gente pega esse cara aqui? Alguém sabe aí? Pode falar aí no chat. Como é que eu pego esse cara aqui? Dentro do JavaScript. Quem quiser só levantar a mão, que a gente desmuta aqui para você poder ajudar na aula. Como é que a gente captura, então, o elemento dentro do JavaScript? Então, Pedro, ele só tem acesso com o estilo do CSS quando você entra dentro do elemento. Eu vou mostrar para vocês. Isso, você vai capturar pelo parent, exato. Mas qual é a propriedade que a gente usa? Vocês sabem? Aqui, ó, já arrumamos um participante aqui. Vai lá, Hugo, ajuda a gente. Ah lá, a Daniele também já deu a call. Tem o document.get, agora eu esqueci, velho. Isso É aí. document.get, aí tu coloca. Ah, esqueci. Mas é Aham, document.get alguma coisa. Get element, aí tu põe query selector se pelo ID e tal. uhum. Eu declaro aqui uma constante, né? Posso colocar element parent, dessa forma aqui, né? E aqui, sim, eu posso fazer do jeito que você falou, que é o document. Ó, presta atenção, pessoal. Eu tô entrando dentro do DOM. Então, eu estou entrando dentro do document, que é o seletor pai do JavaScript em si, do DOM, entendeu? Document.get element by id, que o nosso amigo falou, né? E no caso aqui, eu coloco o nome que a gente deu, né? Que no caso é parent. Certo? Só que, pessoal, uma coisa que talvez vocês podem ter tido dificuldade no projeto foi com get element, tá? Funciona, funciona. Mas tem alguns casos, desculpa, tem alguns casos que ele não vai funcionar, tá? O mais seguro de vocês trabalharem seria o carry selector, tá? Que no caso seria isso aqui, ó. Mas funciona, tá certo, Hugo. Documents, carry selector. E ele vai pegar. Só que preste atenção, pessoal. Toda vez que vocês trabalharem com carry selector, vocês vão ter que colocar um asterisco aqui. Se vocês estiverem pegando o ID, vocês vão colocar aqui um jogo da velha, tá? Caso for uma classe, vocês vão colocar aqui um pontinho, tá? Aqui. Tem que ter cuidado com isso, porque às vezes vocês estão fazendo projeto, né? Muitas das vezes pode esquecer. Beleza. Aí, beleza. No caso, eu quero entrar dentro dos elementos filhos. Se alguém tem alguma sugestão, pode colocar aí no chat. Alguém tem alguma sugestão? Como é que eu entro dentro desses caras aqui, do filho? Hashtag? Não exatamente. Não exatamente. Não exatamente. O que que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso criar uma constante, né? Posso colocar children. Aí eu coloco aqui a nossa variável. Quem é o nosso pai? O nosso pai é esse aqui, você concorda? Eu vou colocar aqui a nossa variável, né, que a gente criou, ponto children. Pessoal, presta muita atenção agora. A gente vai querer somente esse cara aqui, ó, os elementos filhos. Não coloquem o children.nodes, porque se vocês colocarem aqui children.nodes,
Node não é interessante a gente trabalhar no Doom, tá? Não é interessante. Não vai funcionar se vocês colocarem aqui e quiserem manipular o Doom. Então, se a gente dá um console.log desse cara aqui, console.log children. Deixa eu dar uma atualizada. Ah lá, eu acho que ele já até veio. Está atualizando ainda. Ah lá, pessoal. Ah lá. O que ele capturou aqui? Ele capturou tudo que a gente criou lá, né? Que, no caso, olha só o que ele retornou para a gente. Ele retornou todas as divs filho. Então, veja só, eu peguei o elemento pai, eu entrei dentro dos filhos, né? Criei uma constante para isso, uma variável, né? E dei um console.log dentro dos filhos. Então, ele retornou esses caras aqui, que é o filho. E se vocês repararem, pessoal, como eu falei no início da aula, tudo é um objeto dentro do JavaScript. Se vocês acessar aqui, vocês vão ver todas as propriedades internas, né? Tudo por debaixo dos panos, o que cada elemento, o que cada propriedade do JavaScript ela tem, ela possui, né? E o que ela pode fazer, entendeu? É basicamente isso. Então, pessoal, beleza. Eu peguei o elemento filho, tá? Peguei o elemento filho e eu quero trabalhar com esse elemento filho. Como eu poderia fazer isso, pessoal? Vocês têm alguma ideia? Como é que eu posso colocar uma classe em todos esses elementos filhos? Vocês têm alguma ideia? Pode colocar aí no chat. Mas assim, dinamicamente, sem que eu tenha que alterar aqui. Atribui o pai. Ó, a Daniele deu a cal. Daniele deu a cal. É mais ou menos isso, Daniele. Só que o que a gente tem que fazer primeiro disso? Vocês sabem? Vocês têm alguma noção como é que eu posso fazer isso? Vocês têm alguma noção? Beleza. Eu vou prosseguir. Então, pessoal, vocês concordam comigo que a gente não consegue, a gente não quer trabalhar com isso aqui manualmente, né? Não quer colocar aqui de uma vez, né? Então, toda vez que vocês pensarem que vocês vão ter que percorrer uma lista, vocês vão usar um for. Mais para frente, vocês vão aprender outras propriedades para vocês percorrer um array, né? Mas que, no caso, seria o for each, o map, mas no início do curso agora, só se preocupe em usar o for. Então, a gente vai usar um for aqui, pessoal. A gente vai usar um for para a gente percorrer esses caras aqui, ó. Um por um aqui. A gente vai usar um for. Entendeu? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar for, né? A gente vai colocar um let. Opa, let i igual a zero. Vocês sabem como é que eu posso fazer agora, pessoal? O que eu vou trabalhar aqui? Isso, menor que o comprimento. Então, vou colocar aqui, pessoal, i. Toda vez que o i for menor do que o comprimento, né? O comprimento de quem? De todos os elementos, né? Que no caso seria o children. Ponto length. O i, né? Que é o que a gente está percorrendo, né? Que a gente está trabalhando, ele vai somar de 1 em 1. Pode colocar assim também, pessoal, sem problema nenhum, né? Mas assim seria o mais adequado. Não tem problema, né? Beleza, abri um for aqui, né? E como é que a gente tem que fazer agora? A gente vai declarar aqui
uma constante, né? A gente pode colocar os elementos, shield, element shield igual a children. Vocês entenderam o que eu fiz até aqui, pessoal? Nenhuma dúvida até agora, né? Beleza. Então, pessoal, como a nossa amiga falou, a gente, dentro do formation, a gente vai ter que usar aquela propriedade lá que a gente consegue consegue atribuir consegue atribuir a classe, tá? Então a gente vai pegar aqui element, que foi a constante que a gente criou, né? Element, a gente vai colocar class list ponto add, e a gente vai colocar, sei lá, uma classe que a gente quer, que é child. Beleza. Então é isso aqui, pessoal. Salvei. Vamos olhar aqui. Deixa eu atualizar a página. Eu errei alguma coisa aqui. Peraí. Ah, sim. Não, tá correto aqui. Hum. Aqui não tem problema ser uma constante. Linha 24, faltando o L ali. Linha 24. Ah, sim. Deixa eu escrever. Ah, agora foi. Deixa eu escrever de novo. Children. Agora vai. Daniel Olhos de Águia. Olha lá, pessoal. Pedro Olhos de Águia. Pedro Olhos de Águia. Boa, Pedrão. Aqui, pessoal. Todos ficaram dinamicamente, tá? Todos ficaram dinamicamente. Alguém ficou com alguma dúvida do que eu fiz até aqui? Cara, tem uma dúvida da Laís. Deixa eu desmutar aqui só um minuto. Aí. Pode falar, Laís. Herbert, deixa eu te Uhum. fazer uma pergunta. O que que mudaria se em vez da constante fosse direto para a linha 25? Por que que eu tenho que ter essa variável ali em cima? Essa variável aqui? Para ele continuar o ciclo? Por que que eu tenho que ter ela? Por que que eu não posso fazer direto assim, children.classList? Ah, sim. É o mais adequado você trabalhar com variáveis, tá? Você vai armazenar numa variável, né? Porque muitas das vezes, se você não atribuir numa variável, pode ser que quebre o seu código. Então, são boas práticas, né? Conseguir um elemento, você guarda esse elemento dentro de uma variável para você poder trabalhar depois. Porque senão pode ser que o seu código fique grande e em alguns casos ele não vai funcionar, tá? Mas não tem Mas problema não. entendi, tá. Mas ele funcionaria, mas é uma questão de boa prática só. É isso que você quis dizer. Sim, Tá, sim, entendi. mas é o mais adequado você trabalhar com variáveis, porque em alguns casos, no JavaScript mesmo, se você não atribuir em variável, né, pode ser que não funcione, tá? Então, é bom começar a ter essas boas práticas, entendeu? Entendi. Tá, obrigada, Herbert. Nada. Acho que
acho que não tem mais nenhuma dúvida, né, pessoal? Então, eu vou prosseguir aqui a aula, tá? Então, essa parte aqui, ela já tá safa, pessoal. Eu vou criar aqui um outro arquivo HTML, criar um index.html, fechar isso aqui. Beleza. E aqui, pessoal, aqui eu vou querer criar um to-do list, tá? Provavelmente vocês tiveram esse projeto que foi um projeto, eu acho que foi até bônus, se eu não me engano, no Fundamentos, né? Acho que vocês tiveram agora. E eu não sei se o projeto de vocês lá mudou, porque muita coisa muda, tá? O projeto que eu fiz da minha turma pode ser que não é o mesmo de vocês, tá? O projeto, ele constantemente ele muda, tá? Mas esse aqui é um projetinho mesmo que eu trouxe aí para vocês, tá bom? Então aqui, pessoal, eu só vou criar o HTML, a estrutura básica aqui do meu to-do, né? Que vai ser to-do list. To-do list. E aqui no Vale, pessoal, o que eu posso pegar aqui? Eu posso colocar aqui um input, né? Que no caso vai ser um input para a gente poder colocar, né? O que a gente quer, que a gente quer escrever. Input. Eu vou dar a propriedade que é type test, né? Type test. Que é o tipo dele vai ser tipo texto, tá? Tem diversos tipos, tem o tipo password, tem o tipo e-mail, tá? Que ele vai somente pegar os e-mails. Eu vou colocar aqui um ID. A gente vai trabalhar com ID, que o ID vai ser to do input. To do input. E um placeholder nele, né? Por que não? Placeholder. Vai ser... digite a tarefa. Beleza, né? Então, a gente já tem um input. E aqui a gente vai ter um botão, vocês concordam? Que a gente vai ter que ter um botão para a gente adicionar as tarefas. Vou colocar aqui um botão. Então, pessoal, no botão, eu vou colocar também um ID, tá? Vou colocar também um ID, que vai se chamar add btn. E aqui, adicionar. O que eu posso criar também, pessoal? Eu posso criar um botão único de remover todas as tarefas que estão lá no to-do. Concorda? Eu vou criar aqui também um botão. E aqui vai ser remove all. Remover todos. Então, pessoal, o que acontece? No caso, eu vou também criar aqui um JavaScript, né? Aqui no final do body. Vou colocar... Diferentemente do que eu fiz no outro exemplo, pessoal, eu não vou colocar o JavaScript direto aqui, tá? A gente vai criar um arquivo novo. Então, vou fechar a tag aqui. E script. Eu já crio ele aqui. Esqueci de colocar aqui a extensão. Aí ele no create file. Aí ele não vem em JavaScript para mim. Às vezes ele cria. .js. Então, beleza, pessoal. Aqui eu já tenho a nossa estrutura, né? Se eu abrir aqui, espero que não demore de novo. Não sei porque o Zoom tá travando meu...
minha tela. É, Pessoal, aqui, vocês perceberam que eu criei dois botões, né? Aqui, no caso, eu dei um ID, porque, como eu falei, tudo que a gente colocar dentro do HTML, a gente vai ter que capturar ou pelo um ID ou por uma classe, tá? Vamos lá. Espera ele abrir. Demorando de novo. Só uma observação, pessoal. É um spoiler, tá? É um spoiler. No React, vocês não vão precisar se preocupar com vocês pegarem o elemento aqui do botão para vocês adicionarem uma função nele. Não, no React vocês não vão precisar disso. Mas é só um spoiler, só um spoiler. Então aqui, pessoal, aqui tem, a gente pode editar, né? Só que, obviamente, a gente vai ter que colocar as funções no botão. E vamos lá, na parte do JavaScript. Então, pessoal, aqui no script... Opa, deixa eu fechar aqui para ajudar. Então, pessoal, o que que eu tenho que pegar aqui? Eu tenho que pegar um por um, vocês concordam comigo? Eu tenho que pegar o... Eu tenho que pegar esse cara aqui, né, que é o to-do input. E eu tenho que pegar o add button, né, e o remove. Então, eu vou criar aqui uma classe, uma constante para ele, armazenar ele em uma variável, que vai se chamar input, igual a document, ponto. Eu posso colocar um carry selector. É bom vocês trabalharem com carry selector. Opa. Carry selector. E aqui eu vou colocar o que a gente atribuiu lá. Como eu estou trabalhando com ID, né? Eu vou colocar um hashtag aqui. No jogo da velha. Beleza? Aqui eu já posso copiar para fazer os outros. E aqui eu vou modificar. No caso, eu posso colocar aqui o add button, né? Add button. Qual que é o que a gente pegou lá? O add button? Foi o add btn, né? A gente coloca aqui. Add btn. E o remove, né? O remove eu vou chamar ele de remove all, né? Porque ele está removendo tudo. Remove all. Aí aqui, qual que é o nome dele aqui? O nome dele aqui é remove all também. Show de bola? Então a gente capturou o nosso input e os nossos botões aqui, né? Então, pessoal, deixa eu perguntar para vocês agora. Eu falei para vocês que no React vocês não vão precisar disso aqui, mas vocês têm alguma noção como é que eu pego, eu faço aqui, eu clico aqui e adiciono a tarefa? Vocês têm alguma noção de como eu posso estar fazendo isso aqui no JavaScript? Pode digitar aí no chat. Ó, o Antônio falou que sim. Isso, aí Iris já deu a call aí do Add Event Listening, né? Exatamente, Iris. Você vai pegar o botão, né? Que no caso seria o... Vamos pedir ajuda da Iris? Iris, Pode faz ser, com a pode ser. gente? Faz com a gente? Vamos ver se a Iris... Levanta a mão, Iris. Faz com a gente, por favor. Ela levantou a mão. Pode falar, Iris. Pronto, estão me ouvindo? Estamos sim. Tô sim. Desculpa não ligar a câmera, que eu tô no celular. Só que quando eu vi que era 2 horas, não sabia o horário, aí eu resolvi entrar assim mesmo. Mas para colocar o botão de clique, né? O evento de clique, seria no Add Button, né? Isso. Vai ter que ser no Add Button. Então Add eu Button. Isso. Add ponto Button. Ponto. add. Ele já tá aqui, ajudando a gente, o autocomplete. Abre parênteses.
Aham, coloco clique entre aspas, correto. Clique, vírgula, vírgula. e aí eu chamaria uma arrow function para dizer o que é que eu quero que aconteça. Show de bola. É isso aí, é isso aí. Muito obrigado, Iris. Mandou muito bem. Valeu, Iris. É isso Realmente. mesmo. Legal demais. Então, pessoal, como a Iris falou, a gente pode abrir uma função anônima aqui, tá? Isso aqui se chama função anônima, função sem nome, né? Ou a gente pode criar uma função por fora desse script e colocar ele aqui. Nesse caso aqui, eu vou trabalhar com arrow function mesmo, tá? Uma coisa que eu esqueci de colocar também, que, tipo assim, aqui a gente... Vocês concordam comigo que aqui eu tenho os nossos botões, né? Só que eu preciso de um cara... Porque, assim, eu vou criar vários elementos dentro de um elemento pai, correto? Então, de princípio, eu tenho que ter um elemento pai. Vocês concordam comigo? Certo, né? Beleza. Então, tem que ter um elemento pai. Esse elemento pai, gente, esse elemento pai pode ser uma UL aqui, né? Eu posso criar aqui uma UL e o nome do ID eu posso colocar to-do list, sem problema. To-do list. Você não está completando para mim. Deixa eu fazer isso aqui de novo. Tá meio travado também, não ajuda. Agora ele foi. To-do list. Beleza. Aí aqui eu tenho uma UL vazia. Eu vou capturar também esse cara lá que a gente vai trabalhar com ele, tá? É um pai sem filho nesse caso aqui. A gente vai criar os filhos dele, tá? Aqui ele vai se chamar... o nome dele eu posso colocar to-do list, né? Que é o pai, né? Document.carry selector to-do list. Beleza. Então, pessoal, beleza. Eu já tenho o nosso pai lá, né? O pai sem filho. E a gente vai precisar trabalhar com input, né? Então, a gente tem um input aqui. Primeiramente, pessoal, vocês têm que pensar o seguinte: se caso a pessoa não digitar nada aqui, ela não digitou nada e clicou em adicionar, isso seria um problema, vocês concordam comigo? Porque se eu clicasse aqui sem ter nada, eu vou adicionar uma tarefa que está em branco, entendeu? Não faz sentido, né? Então, primeiramente, antes de eu começar a criar tudo, eu vou ter que criar como se fosse uma verificação, tá? Vou criar uma verificação. Então, eu vou pegar o nosso to-do, né? Nosso to-do list, né? E igualar ele igual a input ponto value. Certo, pessoal? Opa. Vocês entenderam o que eu fiz até aqui? Pode colocar aí no chat. Esse value pode explicar? Posso sim. Então, quando você entra dentro do input, você concorda comigo que esse cara aqui é um input que você vai digitar lá. Ó, vou colocar aqui em comentário. Input. Esse cara aqui é um input por padrão lá que a gente criou, correto? É um input lá por padrão. A gente vai entrar dentro do input, né? É como se fosse um objeto. Vou colocar pontinha. Vai pegar o valor. Aí dentro do input ele tem várias propriedades. Tem sei lá, o HTML, tem o teste, né? A gente só quer o elemento value, porque o elemento value ele vai ser responsável por pegar o valor que a gente colocar lá no input, entendeu? Então, toda vez que vocês pensarem em input, vocês vão ter que pensar em value, porque é uma propriedade do input, entendeu?
Aliás, vou colocar aqui to do teste, né? Porque senão vai ficar confuso. To do teste, que é o texto que a gente vai digitar. Ficou com alguma dúvida? Isso, tudo foi digitado lá dentro. Ah, sim, faltou sim. Boa observação, Thiago. Faltou sim. Show de bola. A não ser se eu estivesse usando o pegando pelo ID, tá bom? Mas é isso mesmo. Então, pessoal, eu vou verificar aqui, vou dar um if. To do teste. If to do teste. If to do teste.trim. Esse trim, pessoal, esse trim é o seguinte, a função dele é uma função do JavaScript, tá? Não se preocupem com isso. Esse trim, a função dele é o seguinte, ele vai, por exemplo, se eu pegasse aqui, né, vamos supor que eu pegar o input e digitar um monte de espaço aqui. Digitar um monte de espaço. E depois clicar em adicionar. Você concorda comigo que depois ele ia criar um monte de espaço, uma parada vazia, né? Então, esse trim, ele serve para você remover esses espaços, entendeu? Do nosso input, entendeu? Tranquilo? Show de bola. Verdadeiros olhos de águas, Pedro. Então, a gente vai pegar ponto .length, né? Aqui a gente vai pegar o texto, o trim, que a gente vai tirar, e o comprimento que ele vai ter, entendeu? O length, que a gente vai fazer essa verificação. Ponto length, GTH. Cuidado para não errar o length, pessoal. Se ele for igual a zero, né? O que vai acontecer? Se ele for igual a zero, ele vai ter que retornar um erro, alguma coisa, né? Eu posso colocar aqui return, alert. Eu posso colocar um alerta, né? Que é um. Não sei se vocês já conhecem sobre o alert. O alert é aquela janela que abre assim para alertar o usuário, né? Que tem uma mensagem. Você clica em OK depois. Depois vou mostrar, quando estiver pronto aqui, vou mostrar para vocês como vai trabalhar isso, tá? E vou colocar uma mensagem dentro desse alert, né? Que a mensagem adicione alguma tarefa, porque o usuário aqui não adicionou nada, né? Adicione alguma tarefa. Show de bola. Beleza. Então, aqui, essa parte aqui, ela tá pronta, pessoal, da nossa verificação. Eu acho que não ficou dúvida até aqui, né? Viu o alerta, beleza. É propriamente do JavaScript, é bem legal ele. Então, pessoal, beleza, a gente tem a nossa UL lá, né, que é o elemento pi, né? Então, a gente tem um UL, você concorda comigo? A gente tem um UL lá. Quando a gente clicar no botão, a gente vai criar vários elementos filhos, você concorda comigo? Então, qual o primeiro elemento filho que eu vou ter que criar dentro da UL? Ele vai ter um filho. Qual vai ser o primeiro elemento? Vocês têm alguma noção do que eu posso criar aqui? É uma isso, Laís, uma LI? Beleza, mas assim, a gente vai fazer dessa forma aqui. No caso, eu posso colocar aqui const new to do, que é o novo elemento, né? Do documents.create element. Ó, pessoal, tem o add event listener, tem o query select, tem o query select by ID. Esse cara aqui é responsável por criar o elemento, tá? Ele vai create element. Create. Cadê ele? Já tá aqui, ó. Create element. E vou colocar aqui o que a gente quer, né? A gente tem um L, a gente vai criar uma LI, né? Então, só aqui, pessoal, eu posso colocar tanto o LI, eu posso colocar tanto como div, eu posso colocar qualquer coisa, tá? Como a gente já tem uma UL, a gente vai pegar aqui e botar o LI, tá? Beleza. E assim, pessoal, beleza, a gente tem a LI. Você concorda comigo? Quando eu digitar o texto, ele vai aparecer lá embaixo
né, em LI alguma coisa, que é o texto que a gente digitou. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer para que quando eu digito lá no input, esse valor do input esteja lá na minha LI? Como é que eu faço isso? Vocês têm alguma noção do como eu posso estar fazendo isso? Pode colocar no chat. Não, o append ainda não. O append child, eu vou chegar lá, mas não, ainda não. No final, a gente vai appendar todos esses elementos, entendeu? Mas é a ideia, é quase isso. É a ideia. Então, pessoal, para a gente fazer com que esse cara que eu digitei aqui, né, que é o to do teste, né, apareça dentro da LI, né, eu vou pegar o nosso new to do, que foi a variável que a gente criou, né? New to do, ponto inetect. Pessoal, muito cuidado com isso aqui, tá? O inHTML, você vai entrar dentro dos atributos do HTML dele. Tipo assim, ó, eu vou usar o inetxt porque eu quero imputar um texto, entendeu? O inHTML é esse cara aqui, ó. Opa, abri a aba errada. Só para ficar nítido aí para vocês. O inHTML, pessoal, por exemplo, inHTML desse cara aqui. O inHTML é esse cara aqui esse cara aqui todo. Esse cara aqui todo. Tá? É esse cara aqui todo. Entendeu? Agora, se eu quero o inetext, eu quero o texto em si que está lá no meu Google Chrome. Entendeu? Então, eu não quero o inHTML. Eu quero o inetext. Você concorda comigo? O inetext, ele vai ser igual ao o valor que eu criei lá, né? Que é o to do text, né? To do text. Então, a minha LI ela já tem um valor lá, né? Que a gente vai colocar. Vocês entenderam, pessoal, isso aqui? Esse passo a passo aqui? Vai com tag tudo? Não entendi a pergunta. Ah, a Daniela entendeu. Show de bola. Posso prosseguir então, né? Beleza. Mas, de qualquer forma, no final, eu posso estar abrindo para dúvidas, pessoal, sem problema. Criei a minha LI. Agora eu vou ter que criar outra propriedade. Você concorda comigo que, tipo assim, eu vou ter o LI lá, né, no meu to-do list, vai estar lá o to-do list, né, a LI, e eu quero ter mais outra coisa lá, eu não quero só ter o texto, eu quero ter uma opção para me remover particularmente, somente aquele elemento lá que eu cliquei, tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vou criar um novo botão, você concorda? Eu vou colocar aqui create, aliás, vou criar uma constante, né? Vou criar uma constante, vou colocar aqui delete, que é o botão de delete, né? Delete button, né? E o mesmo procedimento, pessoal. Documents.createElement, create elements e button. Aqui, pessoal, só colocar button, tá? Igual vocês trabalham lá no HTML. Coloquei o button, né? E eu tenho que ter um título para esse botão. Você concorda comigo? Eu tenho que ter um título. Então, eu vou pegar o botão de delete, né? Igual eu fiz ali em cima. Eu vou pegar o botão de delete, vou dar o inetect nele, inetect, e vou colocar, sei lá, é o botão de remover, né? Remover. Beleza. A gente tem um botão de remover particularmente a tarefa que a gente quer. Beleza? Tá. A gente não vai appendar ainda, a gente vai estar fazendo mais coisas. Tá, beleza, a gente tem um botão de remover. Eu quero o botão também de, quando eu clicar na tarefa, a tarefa apareça que ela já está completada, já tá feita, né? Que é um botão de, sei lá, digitei lá, estudar. Eu digito lá no botão de complete, né? E a minha tarefa que estava lá escrita, ela fica riscada, como se ela já tivesse feita. Vocês têm alguma noção de como posso estar criando ou fazendo isso aqui?
Por enquanto ninguém não. Mas beleza, sem problemas. Isso é bem tranquilo mesmo, tá? Então eu já tenho o botão de remover, né? Só que antes disso, pessoal, eu posso até criar uma função para ele aqui, tá? Uma função dentro de uma função. Não fica tão legal, mas nesse caso aqui do to-do list não tem problema, tá? Eu vou criar uma função para ele remover antes de eu criar o nosso outro botão, tá? Antes de eu criar o nosso outro botão, que vai ser eu vou pegar aqui o delete button, né? Delete button ponto add event listener, né? No clique, no clique, eu vou abrir aqui uma função anônima, né? Como nossa amiga falou, corretíssimo. E o que que eu vou pegar, pessoal? Eu vou pegar o new to do, né? Que é esse cara aqui, que é LI, e vou remover, particularmente. Então, eu vou pegar aqui new to do, ponto remove. Remove seria uma função nativa do JavaScript, tá, pessoal? Não se preocupem com isso. É uma função que ela serve para remover os elementos que você quer lá, se for, sei lá, uma div, se for... Nesse caso aqui, o que que eu quero remover? Vou até colocar aqui, ó, um comentário. Estou removendo a LI que eu criei. Vocês entenderam até aqui, pessoal? A função aqui do botão de delete? Pode ser um botão de check. Mas vocês entenderam até aqui essa parte aqui do delete, do deletar particularmente, né? Só uma tarefa em específica. Beleza, todo mundo entendeu. Vamos pro intervalinho? Pode ser, pode ser. Aí depois eu continuo aí. Pode ser, Belezinha. pode rodar o intervalo. Show de bola. Então, voltando, pessoal, beleza. Vocês viram aqui que eu tenho o nosso botão de delete, né? Ele já está completo. Não confundir com o botão de remover todos, né? Que a gente já vai trabalhar com ele, tá? Então, a gente quer o botão que a gente completou a tarefa, né? O que que a gente pode fazer? A gente vai estar criando um botão novo, né? Eu posso colocar aqui a const complete button igual a document.create elements, esperando autocomplete. Tá meio travado. Create elements. Eu vou criar um outro botão, né? Parou de dar erro. Beleza. Aí o mesmo procedimento, pessoal. Eu vou pegar ele, né? Eu vou dar aqui o complete button. Complete button. Eu vou colocar um inetxt nele, né? Ponto inetxt. E o botão, né? Ele vai ter um nome de, sei lá, finalizar a tarefa. Tarefa. String, beleza. Qual é a função que a gente vai ter que fazer agora para a gente conseguir colocar, toda vez que eu clicar no botão, o nosso texto lá, que a gente colocou na lista, ele fica riscado. Vocês têm alguma noção de como posso estar fazendo isso? Ainda não, né? Me preparando aqui. Beleza. Ainda não, beleza. Então, eu vou pegar aqui, né? Eu vou pegar a nossa constante que a gente criou. Complete button. Tá até sem um E aqui. Complete. Complete button. Ponto add event listener.
clique, abro função anônima, e eu vou trabalhar. Ele tá dando um erro aqui, mas eu acho que eu esqueci do N. Show. Agora eu vou trabalhar, pessoal, com CSS dentro do nosso JavaScript, né? Quando eu quero ele riscado, vocês concordam comigo que eu tenho que entrar dentro da propriedade do CSS? Vocês concordam? Certo. Então, qual que eu tenho que pegar, pessoal? Eu tenho que pegar a nossa lista, né? Que no caso é o new to do. O nosso new to do, aqui, ó, é a nossa lista, certo? Então, eu vou pegar, eu vou colocar aqui, new to do, ponto, style, né? Porque a gente está entrando dentro do style. Vocês se lembram que eu falei que o CSS também meio que faz parte, né? Então, eu tenho que pegar, eu tenho que entrar no style, né? Ponto, test decoration. Test decoration é uma propriedade do CSS, tá? Test decoration é uma propriedade CSS. Só que lá no CSS, se vocês repararem aqui, ó, test decoration, aqui é separado, né? Por um hífen. Só que quando a gente está acessando a nossa propriedade, a gente coloca nesse estilo aqui, tá? Que é tudo junto em camel case, entendeu? Qual a propriedade que a gente vai atribuir no test decoration? Ele pode ser um line throw, né? Line, que é aquela propriedade que faz que as letras ficam riscadas no CSS. Então, line throw. E assim, né? É desse jeito aí. Beleza. Então, aqui já está criado, pessoal. Esse aqui é o nosso botão de completou a tarefa. Beleza? Vamos agilizar, né? Então, pessoal, beleza, eu criei o botão de remove e eu criei o botão de adicionar a tarefa. Eu quero colocar esses botões dentro de uma outra div. Vai ter uma outra div dentro da ULI, entendeu? Então, eu vou criar aqui uma div. Mas não pode ser que pareça um pouco confuso, mas vocês vão entender quando eu abrir lá no meu HTML. Vocês vão entender direitinho, tá? Eu vou mostrar para vocês passo a passo como o elemento lá está se comportando, tá bom? Porque se eu abrir agora aqui, pessoal, eu não vou conseguir porque a função não está pronta ainda. Não existe, eu não apendei ainda, entendeu? Não existe, entendeu? Eu tenho que apendar para poder ele existir dentro do nosso HTML, entendeu? Então, vou criar aqui, pessoal, uma div que vai se chamar div actions, que é as nossas ações, né? Documents, create element, create elements. E eu vou criar uma div. Beleza? Criei uma div. Opa. Beleza, criei uma div. O que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que pegar essa div aqui que eu criei e apendar, né? Eu quero que os botões eles ficam dentro dessa div. Então, como é que eu faço isso? Uma pessoa aí deu a cal aí no início da aula. Show de bola. Então, vou pegar, pessoal, eu vou pegar aqui o nosso to-do actions, né? To-do actions, ponto, append child. Vou dar um append child nele. E vou colocar simplesmente a nossa variável que a gente criou para o... Opa! Vou colocar aqui a variável que a gente criou para o botão, né? Que foi o complete. Vou pegar esse cara aqui. Vou tacar aqui dentro. Né? E também o botão de remove. Né? Que no caso é o to-do actions. De novo, né? Append child. E qual que é o botão de remove? É esse cara aqui, né? É o delete button. Beleza. Pessoal, essa div também não existe ainda, tá? Não existe ainda dentro da nossa UL. Mas calma lá.
eu vou mostrar para vocês como é que ela vai se comportar lá dentro, tá? No final. Beleza, pessoal. O que vocês acham que a gente está esquecendo agora? A gente trabalhou com todos os botões. Faltou o botão de remover todos, né? Então, eu vou colocar ele aqui embaixo. Que no caso seria eu acho que é remove all. Isso, remove all. Ponto add event listen. Propriedade de clique, né? Vírgula, função anônima. Então, pessoal, a gente quer remover tudo. Então, tudo seria o quê? Tudo seria o nosso to-do list, né? O to-do list é esse cara aqui, ó. Vocês se lembram dele? É esse cara aqui, ó. É o L. É o pai. A gente quer remover o pai, que a gente quer remover tudo. No caso aqui, entendeu? To-do list. Ponto. Aí é aquela mesma propriedade que eu falei, né, pessoal? Remover. Remove. Beleza. Aí agora é a parte final, pessoal. É a parte final. A gente vai pegar, vai colocar o new to do, né? Que o new to do é quem? O que eu acabei de trabalhar aqui, né? E vai vai fazer um append nele. Ficou alguma dúvida até aí, pessoal? Não. Então, Iris, aqui nesse caso, existem dois botões de remove. Aqui eu remover todos, eu quero remover todos. Se eu quero remover todos, você concorda comigo que eu tenho que remover o elemento pai para mim poder remover todos? Lá, nesse botão aqui, eu só removi o new to do. O new to do, ele é somente uma LI separada, entendeu? Eu achei que... o Daniel já respondeu aí, ó, o mestre. Beleza. Beleza. Aí agora eu vou pegar aqui o meu new to do, né? Que é nossa LI. Ponto append child. Pessoal, agora é a hora final, que eu vou dar um append no com a nossa action. Eu vou dar um append nesse cara aqui dentro da div, né? Que é to do actions. A to do action também não existe, né? Eu já vou trabalhar com a ULL já, tá? Que é agora. Que eu vou pegar aqui o to do list. To do list. Ponto append. Append child. New to do. O new to do é LI. E esse to do list, como vocês podem ver aqui, ó, to do list é o L, né? Beleza? Vamos lá pro... Deixa eu atualizar a página. Deixa eu ver se eu salvei. Aqui, pessoal, já está adicionando, ó. Detalhe, ele está adicionando, só que vocês concordam comigo que eu quero adicionar e essa barrinha aqui voltar para que eu quero resetar essa barrinha, não quero que continue aqui. Então, o que que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que pegar o nosso input, né, que é o input value. Ó, o input, só para vocês lembrar, input é esse cara aqui, ó. É o input lá que a gente está digitando, que eu dei um nome para ele de input, né? Input ponto value igual espaço vazio. Acabou. Ele vai voltar para o espaço vazio toda vez que... Quer ver? Eu vou atualizar aqui. Ó, adicionei a tarefa. Ele voltou para o espaço vazio. Ó, finalizar a tarefa, ele riscou. Remover a tarefa, ele removeu. Ó.
Ó, eu quero remover uma só, removi uma só. Eu quero remover todas. Deixa eu colocar mais aqui, ó. Remover tudo. Então, pessoal, o que que eu fiz? Vamos lá, vamos adicionar qualquer coisa aqui. Ó. Ah, tá. Então, vamos lá para o nosso HTML. Eu quero mostrar para vocês como é que ficou lá nas nossas divs, nos nossos elementos. Ó, pessoal, esse cara aqui, ó, você se lembra que eu tinha aquela ULI lá, né? É a ULI que eu criei lá no HTML. É a ULI que eu criei lá no HTML, lá, sem ser no JavaScript. Eu criei uma ULI lá, né? Criei uma ULI, ó. Aqui, ó. Criei uma ULI, essa ULI tá lá, né? Ela tá aqui. Opa, ela tá aqui, ó. E aqui, depois eu criei uma div lá embaixo. Essa div aqui, ó, essa div é elemento pai desses botões aqui que eu dei o append naquela hora. Vocês se lembram que eu dei o append lá? Então, só que essa div, ela tá dentro da ULI, da LI, entendeu? Então, a LI também é pai da div, e a div é pai desses botões aqui que eu coloquei. Então, por isso que eu tô conseguindo remover, adicionar, finalizar aqui separadamente, entendeu? Dúvida do Leon. Não Pode entendi a falar. diferença entre remover um e remover todos. Perfeito. Então, qual o nome? Leon, Leon. Então, Leon, nesse caso aqui, ó, você se lembra que eu criei aqui no index? Eu criei aqui no index uma ULL? Aliás, uma UL. Eu criei aqui, eu chamei aqui de to-do, né? Chamei aqui de to-do. E esse remover todos, ele tá pegando... Cadê? Ele tá removendo a ULL. Quando eu clico lá para remover todos, eu tô removendo a ULL. Eu não estou removendo uma lista, eu estou removendo a ULL em si. Então, por isso que ele tem ele está removendo o pai. Removeu o pai, acabou os filhos. Digamos assim, né? Removeu o pai e acabou o filho. Então, aqui no outro remover, eu só estou removendo a ULL, a LI, que no caso seria o filho. Removi o filho. Beleza, o pai tem outros filhos lá, tá de boa, entendeu? Ficou nítido para você? Nesse caso aqui, talvez você pode ser que adicione. Vamos fazer um teste aqui. Nesse. Boa observação. Por que que eu não consigo? Porque a nossa ULI não, a nossa UL não existe, tá? Nossa UL não existe. Ela não existe. vou Aí, no desmutar, caso, você vai ter que atualizar a página, nesse caso aqui, né? vou desmutar o Leon. Vamos lá. Pode falar comigo. Tá me ouvindo? Pode falar, tô ouvindo. Tá me ouvindo? Oi. Cara, para Opa. explicar de novo, esse do... que assim, você colocou para remover a lista, né? Sendo que você colocou o pai, tá lá no HTML, né? Que é o to-do list, que é Isso. a principal. Isso. Ó, Ele não ia ser removido também, se é, você colocou para remover? porque nesse caso aqui, eu quero quando eu clicar para remover tudo, eu vou clicar para remover a O que é ULI. isso tudo? Tudo, ó, você concorda comigo? Ó, eu criei uma UL aqui, ó. Essa UL não tem nada. Ela não Isso, tem nada. ela tá no HTML lá. Isso, Sim. exatamente. Quando eu dou um append aqui no final, cara, quando eu dou um append aqui, eu estou appendando todos os elementos aqui, ó, que é Uhum. com a ULI. Entendeu? Eu estou colocando tudo aqui dentro. Então, To aqui, do, lá que tá isso. lá. Então, quando eu clicar no remover, que foi a função lá quando eu clicar no remover todos, ele vai remover a ULI. Se a ULI não existe, acabou os elementos lá. Então, assim, essa forma que eu fiz não é uma forma tão legal, né? Porque, como a nossa amiga falou, se eu tenho um monte de tarefa aqui, ó, vamos supor, eu tenho um monte de tarefa aqui. Beleza. Se eu clicar em remover tudo e quiser depois adicionar, eu não vou ter como. Por quê? Eu removi o pai. Então, Ah, entendi. Matou. entendeu? Entendi. É Entendeu? porque assim, pô, tu tirou o bagulho pra colocar depois, senão você não vai existir mais.
Aí, individual, eu só tô adicionando... Ó, beleza, não tá indo. Deixa eu adicionar, Essa é recarregar a minha página. Individual, cara, individual, ó. Eu só vou remover a L, entendeu? Aí no Então, essa é a código, diferença. como lá, o do individual. O individual é assim, ó. Eu peguei... Cadê o botão de remover? Aqui, ó. Esse new to do, ó. Repara aqui que é LI. New to do é LI. Ó, aqui, ó. Até botei aqui um comentário. Estou removendo a LI que eu criei. Então, essa função aqui do JavaScript, que se chama remove, né? Ela vai remover o elemento que você está selecionando. Nesse É caso um aqui é escopo só LI. do que você criou. Tá, entendi. Isso. Não. Aí, assim, é que nem ela falou, então, quando você remove tudo, você remove também o Isso. pai. Aí Isso. depois não dá mais bom. Depois já Isso. Qual que é a forma mais apropriada de eu estar fazendo isso? Seria não removendo a ULI, seria eu criar uma UL, aliás, criar uma UL, criar uma div, né? E depois criar os elementos que eu quero, entendeu? E depois o botão de remover tudo, remover somente a div, né? E não remover a UL. Mas é bom esse caso é bom acontecer para vocês saberem, né, essa como trabalhar solução com isso, fantástica, entendeu? cara, que tava me pegando agora. Pô, mas vai remover, como vai fazer depois? Exato, É exato. que nem o Mas, Homem-Bomba que ensina. Eu vou ensinar só uma exato, vez. Ó. exato. Fechou. Entendi, valeu. Show de bola. Mais alguma dúvida, pessoal? Tem mais alguma dúvida? Para fechar? Pessoal, não se preocupa que depois eu vou disponibilizar o repositório, tá? Mais tarde ou amanhã, tá? Eu vou estar disponibilizando o repositório. O pessoal vai estar postando no Slack de vocês, tá bom? O repositório disso aqui. E já vou deixar com CSS, tá? Depois eu vou implementar o CSS para ficar legal. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Daniel, quer dar alguma palavrinha? Só queria agradecer o Léo aí por ter divulgado na B, também o Vitor, que fez a parte de divulgação lá na A, e todo mundo, né, pessoal, que está aqui presente, sábado à tarde. Vocês estão pegando seu final de semana para relembrar um conteúdo que é, sim, muitas vezes passado muito rápido, né? Mas vocês estão aqui para relembrar. Queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer como vocês nos receberam aí, pessoal super, super participativo, achei muito legal. E assim, como eu falei, esse aulão é sobre um tema assim, já passado e tal, então não teve muita novidade, mas se a gente puder voltar aí, a gente traz conteúdos novos e diferentes aí pra gente. Também agradecer muito o Herbert, valeu demais, valeu o Pedro, tá ajudando a gente aí, sempre com o olho de águia dele. E é isso. Se o Léo quiser dar alguma palavrinha aí, valeu demais. Consegue desmontar aí, Léo? Aí a gente fecha aqui. Pode falar, Léo. Vai lá, Léo. Fala, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tive uns probleminhas técnicos aqui antes da gente entrar aqui na call, mas consegui resolver, enfim, tamo aí. Cara, muito, muito feliz que rolou a parada, foi maneiro. O Ebert, tipo, um cara que sabe muito. Eu conheci o Ebert, o Daniel e o Pedro nas aulas de inglês e, pô, vi que eram caras que faziam muito pela comunidade da Tribe, assim, que faziam muitas paradas para os alunos, né? Não ficavam só presos ao formato que é passado do curso, eles estavam sempre fazendo uma coisa a mais. E aí, trocando ideia, me deu vontade de, pô, por que não trazer isso para minha turma, né? Por que a gente não organiza algo para 31 também? E aí o Daniel teve a ideia de fazer um aulão, a gente foi conversando e quando viu, isso aqui tá rolando. Eu fico muito feliz por cada um que está aqui e vamos fazer mais vezes, com certeza, vários outros eventos desse, porque é muito bom. E fico muito feliz, mais uma vez, obrigado pela presença de todo mundo. Valeu demais então, gente. Acho que é isso. Herbert, muito obrigado, mano. Sempre à disposição aí, Precisar, tamo aí. gastando o seu final de semana aí para fazer projeto. Tamo junto demais. Obrigado, galera. Até a próxima aí.